Fala devs, como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador da BuildARun, e hoje a gente vai estar continuando aquela nossa série sobre o agregador de investimentos. No vídeo de hoje a gente vai focar aqui na criação de testes unitários. Se você ainda não tem a primeira parte do projeto, você pode pegar ele aqui na descrição, ou eu recomendo muito que você assista o nosso outro vídeo da semana passada. Então, sem enrolação, o que a gente vai fazer aqui hoje são os testes unitários em cima daquela nossa classe. Basicamente, a gente tinha aqui um CRUD de usuários, que a gente criou na nossa controller, a gente está utilizando aqui o banco de dados, o MySQL, e agora a gente vai fazer totalmente ali o teste unitário, por exemplo, da nossa classe UserService. Então, basicamente, a gente tem aqui o createUser como um método, a gente tem o getUserById, o listUsers, o updateUserById, e por fim a gente vai ter o deleteById. Então a gente vai fazer aqui todo o passo a passo que a gente precisa para construir um teste unitário em cima dessa classe. Então, para a gente poder criar um teste unitário em cima dessa classe, o que a gente tem que fazer é apertar aqui em cima dessa classe com o Alt e apertar Enter, e ele vai dar uma opção aqui para a gente de Create Test. A gente pode apertar e só dar um OK aqui se tiver marcado o JUnit 5, E beleza, ele vai criar ali a nossa classe de teste. Na nossa classe de teste, a gente vai utilizar aqui o padrão AAA. Então, o que significa isso, Basicamente, todo teste nosso, ele precisa passar por 3 passos. Primeiramente, vai ser o arrange, depois a gente vai ter o act, e por fim, a gente vai ter o assert. Basicamente, esses 3 passos, eles indicam ali o nosso teste unitário, ele precisa seguir. Então, primeiro ele vai arrumar, organizar tudo que ele precisa para o seu teste, depois ele vai chamar o trecho que a gente quer de fato testar ali dentro do nosso teste unitário, e por fim, eu vou fazer todas as verificações se ele executou conforme tinha que executar, se ele chamou todos os parâmetros corretamente, por exemplo. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai estar utilizando o JUnit 5 e o Mockito. Então, para a gente testar essa classe, a gente precisa utilizar uma annotation aqui em cima, que é o extendWith, e a gente indica aqui o Mockito Extension. Isso aqui a gente vai estar permitindo o JUnit utilizar ali o Mockito. Aqui de baixo, como a gente vai fazer um teste de unidade, a gente vai querer testar exatamente o que está dentro dessa classe. Então, eu não posso, dentro do meu teste, depender da implementação, por exemplo, do User Repository. O meu teste ele tem que depender somente dessa classe e toda a dependência exterior, ela tem que estar mocada ali com o Mockito. Então, para a gente poder fazer isso, dentro da nossa classe aqui de service, eu vou utilizar a notation @mock e eu indico aqui, por exemplo, o User Repository, que é uma das dependências ali da nossa service. Aqui, o Mockito ele vai estar criando esse mock para essa classe que a gente depende. Para a gente poder agora injetar esse mock dentro da nossa service e criar também uma instância da nossa service, a gente precisa aqui dentro utilizar a annotation inject mocks do Mockito, e eu indico aqui qual é a classe que ele vai criar, que seria User Service. Então, dessa forma, a gente está indicando para o Mockito criar uma instância da nossa classe de service, injetando os mocks, que por exemplo seria o mock aqui de cima, que é o User Repository. Dessa forma aqui a gente já tem tudo encaminhado para a gente poder começar o nosso teste. Então, como a gente quer testar aqui algumas funcionalidades do CRUD, eu vou utilizar também uma das features do JUnit 5, que é a Nested Class. Basicamente a gente consegue definir uma subclasse aqui dentro do nosso teste para poder organizar melhor os nossos testes unitários. Então eu posso criar aqui, por exemplo, uma classe com o nome desse método, createUser, por exemplo, e aqui dentro eu vou definir os meus testes unitários. Para o JUnit identificar que isso aqui é uma subclasse, eu preciso colocar a annotation @nested. Então, colocando isso aqui, agora dentro dessa subclasse eu consigo criar o meu teste unitário e ele fica organizado, que é daquela funcionalidade. Esse teste unitário a gente vai precisar testar ali, por exemplo, que ele está chamando o nosso user repository.save. Para isso, a gente vai utilizar aquele padrão AAA que eu tinha comentado. Então, o nome desse teste, o que a gente costuma, eu vejo a galera utilizar, é deve fazer alguma coisa. Se a gente estiver utilizando aqui em inglês, por exemplo, deveria ser should create a user, por exemplo. Aí isso aqui fica muito a critério de cada um, não tem nenhum problema. Aqui a gente também pode utilizar o @displayname para ele ficar mais bonito ali, digamos assim, dentro da nossa IDE ou também nos logs. Então eu poderia criar aqui, por exemplo, should create a user with success. Então dessa forma aqui eu estou indicando que esse teste ele deve conseguir criar um usuário ali com sucesso. Beleza. Aqui dentro a gente vai usar o padrão AAA, então é arrange, depois a gente vai atuar em cima do método ali que a gente quer testar,
E por fim, a gente vai fazer o assert que tudo funcionou numa boa. Então, para a gente organizar o nosso teste, a gente precisa identificar o que a nossa classe service precisa. Então, no act, vai ser basicamente userService.createUser. E ele precisa aqui, por exemplo, desse createUserDTO. Então, dessa forma, eu já sei que eu vou precisar criar um input aqui em cima na etapa de arrange. Então, eu posso criar, por exemplo, um input que vai ser um new createUserDTO. Dessa forma, eu consigo passar aqui todos os meus campos que ele precisa, por exemplo, username, e-mail e password. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, botar até o próprio nome dos campos, né? Não tem muito problema aqui. Então, e-mail@email.com. Eu vou quebrar a linha aqui para a gente poder visualizar melhor. E o password eu vou botar 123, por exemplo. Então, dessa forma aqui, ele já criou meu input. Outras coisas que a gente precisa fazer, conforme tinha comentado, dentro da nossa classe service, a gente não pode depender de outras implementações. Então, todo trecho de código que eu chamar alguma dependência externa, por exemplo aqui userRepository.save, eu preciso mocar ali na minha etapa de arrange. Então, por exemplo, no meu teste, se eu não mocasse ali, por exemplo, esse método .save, quando ele fosse testar, isso aqui realmente não vai executar nada. Dentro do teste unitário, tudo é uma fantasia, digamos assim, para a gente poder identificar exatamente o que a gente quer testar. Então, com isso, a gente ganha alguma flexibilidade, por exemplo, simular que esse método aqui deu algum problema, que ele retornou um pouco diferente, e isso a gente vai testando ali se o nosso código está seguindo o melhor padrão que a gente gostaria. Então, para a gente poder fazer um mock desse user repository, a gente pode vir aqui em cima e a gente pode utilizar um método bem importante do Mockito, que é o doReturn. Então, o doReturn, ele indica para a gente retornar alguma coisa, eu vou deixar aqui nulo, por exemplo, quando a gente utiliza o when, a gente pode indicar aqui, por exemplo, userRepository, ponto, um método que ele vai estar chamando, .save. Então, o que eu estou indicando aqui? Quando esse userRepository, ele chamar o método save, ele vai retornar esse objeto que está aqui, por exemplo. Então, dessa forma, o que eu estou indicando aqui? Nessa minha execução, com createUser, se eu chamo esse userRepository.save, ele vai retornar nulo. E nesse caso, o meu método aqui, o meu código, ele poderia estourar um nullPointerException aqui, por exemplo. Isso é algo interessante da gente testar, porque pode vir a acontecer, por exemplo, ali no ambiente produtivo. Aqui a gente só está pensando em possibilidades, não exatamente a gente vai fazer esse teste, mas é importante a gente sempre pensar em cenários ali de exceção dentro dos nossos testes unitários, e a gente cria vários casos de testes aqui para a gente ter a certeza que o nosso código está bem testado, ele está bem robusto. Então, nesse nosso caso, como eu quero fazer um teste de sucesso, eu posso retornar aqui uma entidade de usuário. Para isso, eu precisaria criar essa entidade aqui em cima. Então, por exemplo, var user, new user, e eu indico aqui, por exemplo, os campos que ele precisa. Então, uid.random, eu posso colocar aqui o username, eu coloco o e-mail @email.com, eu boto ali o meu password, eu posso colocar agora a data de criação, que é o instant.now, e a data de atualização eu posso deixar nula, por exemplo. Dessa forma, eu estou definindo, por exemplo, que quando ele chamar esse save, ele vai retornar esse usuário. Quando a gente chama esse save, eu utilizei aqui essa palavrinha n, que não é uma boa prática, tá? Utilizar o n ali dentro do teste unitário, porque a gente acaba indicando que ele está bem genérico. Então, sempre quando alguém chamar o .save, não exatamente com os atributos ali que eu preciso, ele vai retornar esse usuário. O recomendado é que a gente talvez defina aqui exatamente qual é a instância ou quais são os campos ali que a gente quer receber para poder retornar esse usuário. Mas a gente vai desvendar isso aqui um passo de cada vez. Então vamos continuar com esse teste aqui. Então basicamente eu já arrumei, né, tudo que eu preciso para o meu teste unitário. E quando eu chamo aqui em act, passando meu input, eu vou esperar um output. Então eu vou mandar criar um usuário e eu vou esperar algo como retorno. Nesse nosso caso, lá a gente precisa do identificador, do UID. Então aqui eu poderia verificar, por exemplo, que esse campo ele está vindo no nosso retorno. Então, por exemplo, assert not null. Eu poderia usar esse método aqui para verificar que o meu output ele realmente veio. Ele não veio nulo, por exemplo, ele veio alguma coisa preenchida. Em tese ali o usuário teria sido criado com sucesso. Então beleza, nosso teste aqui ele está bem simples por enquanto, ele está fazendo poucas verificações. A gente pode rodar ele para saber se está tudo certo. Para rodar um teste unitário, a gente pode rodar ou a nível de classe aqui em cima, ou a gente pode rodar unitariamente o método que a gente criou, ou caso você queira rodar todos os testes ali do projeto, você pode vir aqui na pasta teste e apertar com o botão direito
em Run Test dentro desse pacote. Ou aqui mais em cima em Java, que ele vai rodar todos os testes do nosso projeto. Isso aqui é bom quando você está numa aplicação muito grande e quer validar, por exemplo, se você não quebrou alguma coisa. Nesse nosso caso, como a gente só criou um teste, eu vou rodar unitariamente esse cara aqui. As opções para rodar um teste unitário, você pode simplesmente apertar Run, que ele vai rodar. Você pode colocar no modo debug, caso você queira identificar algum problema dentro do seu teste. E a última opção aqui, ele roda com coverage. O coverage eu vou rodar aqui para a gente ver, mas ele indica a cobertura do seu teste dentro ali da sua classe. Então é muito interessante para você ver que você está realmente passando por todas as linhas do seu código. E não tem nenhum trecho ali que você não está testando corretamente, por exemplo. Então, quando você roda, ele abre essa telinha aqui indicando, por exemplo, que o meu teste passou com esse checkzinho verde, e aqui na direita ele vai indicando os logs da minha execução. Ele está dando alguns warnings aqui, mas a gente não precisa se preocupar. Minimizando isso aqui, na tela da direita do coverage, que é um pop-up que abre, ele vai indicar, por exemplo, dentro da minha classe User Service, quanto que eu cobri dentro dessa classe ali, sobre se ela tem teste ou não, quantos métodos possuem teste unitário ou não, e por fim, o mais importante, quanto é o meu percentual ali de cobertura de todas as linhas da classe. Então, por exemplo, a classe tem 25 linhas e eu estou cobrindo aqui somente 10 linhas. Eu posso apertar e ele vai me indicar diretamente para essa classe. Quando eu entro na classe, aqui na esquerda a gente tem uma coloração um pouco diferente. Essa coloração verde aqui, ela indica que o nosso teste unitário está passando por essa parte. Então, quando a gente vê aqui o Create User, a gente vê que o nosso teste unitário, ele realmente passou por todo esse trecho. Mais abaixo, a gente vê que o que tiver em vermelho é porque o nosso teste unitário ainda não está passando nessas partes. Então, isso aqui é um indicativo que a gente precisa melhorar e incrementar ainda mais o nosso teste. Um ponto que muitas pessoas se confundem, né, é que quando o teste ele fica verde, que passou, por exemplo, por essa linha, a pessoa às vezes acredita que o teste dela já está bem feito. Mas na real, isso aqui é só um indicativo que a gente fez um cenário de sucesso que está passando por esse trecho, mas o recomendado é que a gente faça diversos testes em cima dessas linhas. Não é só um teste de sucesso, sempre lembre de fazer o teste positivo, que é importante, mas fazer diversos testes negativos. Com isso, nosso projeto ele fica ainda assim mais robusto. Então, por exemplo, a gente fez aqui um cenário de sucesso para essa classe. Qual o cenário negativo que a gente poderia fazer, por exemplo? Eu poderia criar um outro teste aqui embaixo, depois daquele, né? Eu posso colocar assim, ó, should throw exception when error occurs. Então ele deve jogar a exceção quando algum erro acontecer. A gente pode botar aqui o display name, por exemplo. Então should throw exception when error occurs. Beleza. Então o que acontece? Eu quero testar no meu código que ele não está encapsulando algum tipo de problema e não está jogando para cima. Então eu poderia, por exemplo, copiar esse meu teste que foi feito aqui em cima e eu coloco aqui embaixo e eu vou mudando a forma como eu organizo esse meu teste. Então vamos simular aqui, por exemplo, ele deve jogar exceção quando algum erro acontecer. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente está chamando esse método save. A gente antes tinha utilizado aqui o doReturn para ele retornar um objeto ali quando ele chamasse o save. O que a gente quer fazer agora é que, ao invés de ele retornar alguma coisa, ele vai jogar uma exceção. Para isso, a gente pode utilizar aqui do throw, e eu jogo aqui uma new runtime exception, por exemplo, quando ele chamar o método de save. Então, quando ele chamar o save dentro aqui da minha execução, ele vai jogar uma exception. E para eu ter certeza que ele está jogando uma exception, aqui dentro do meu user service, eu posso utilizar, por exemplo, o assert throws, e eu indico aqui, por exemplo, a runtime exception.class. Quando ele executar, aí eu utilizo aqui uma função, né? Esse método da service. Então, dessa forma aqui, eu já estou fazendo um act com um assert, digamos assim. Então, quando ele chama esse create user, eu estou verificando que ele está jogando essa exceção. Então, eu já estou fazendo os dois passos ali junto. Então, como que a gente consegue validar isso aqui? Eu posso rodar esse projeto e eu vejo aqui que ele realmente vai testar que quando jogar a exceção, ele está jogando ali a exceção no meu método. Ele não está encapsulando. Isso aqui é importante porque vai que alguém pega o projeto e faz um try catch aqui, por exemplo, um try aqui em cima e ele coloca um catch aqui embaixo, pegando ali todo e qualquer tipo de exceção, e aqui ele retorna um null, por exemplo. Se alguém faz isso, indicando ali que, cara, estou tratando o erro, o nosso unitário aqui, se eu rodar ele novamente, a gente consegue ver que a gente está pegando esse problema. Se alguém fizer isso, o nosso unitário vai indicar que, cara,
você alterou o código, ele não está funcionando conforme esperado. Então é importante, trechos ali que você acha essencial dentro do seu código, a gente tem que criar um unitário em cima. Não é só o caminho de sucesso, a gente precisa testar todos os caminhos ali do nosso código. Então beleza, vamos fechar aqui, eu vou remover esse trecho de código aqui que eu coloquei do try-catch, e a gente volta lá para o nosso unitário. Vamos voltar agora para o caminho feliz, para a gente indicar ali como que a gente consegue melhorar essa questão aqui que a gente utilizou o N, que a gente viu que não é uma boa prática para um cenário de sucesso. Uma boa prática é a gente verificar que o que a gente está passando realmente está sendo passado para os métodos à frente. Então, por exemplo, se eu estou passando esse createUserDTO, eu gostaria de ter certeza aqui que ele está passando justamente esse valor e esse valor para o meu repository. Vamos supor que o meu código está alterando alguma coisa ali e a gente não vê isso aqui com esse unitário. Um exemplo, eu poderia vir aqui e, por exemplo, remover esse e-mail aqui, deixar, por exemplo, nulo. E nesse caso, se eu rodar esse unitário aqui, por exemplo, eu vou até rodar todos esses aqui desse método, né? Eu acho que é interessante a gente rodar ali. A gente vai ver que o meu teste não vai quebrar. Ele indica que, eu posso marcar isso aqui, ó, replace, não tem problema. Ele não vai quebrar. Ele indica que, cara, todos os testes passaram, tá tudo certinho. Mas a gente acabou de ver que, mano, eu tô removendo ali o e-mail dentro do meu mapeamento, do DTO para Entity. E isso aqui com certeza geraria um bug. Então aí que mora a importância da gente ter um assert sobre o que a gente passa dentro desses métodos que a gente chama que não é da nossa própria classe. Então quando a gente tiver aqui no nosso teste, o que a gente pode utilizar? Aqui em cima a gente pode utilizar algo chamado de Argument Capture. O Argument Capture, ele na tradução, né, ele captura ali o argumento que a gente está passando dentro de um parâmetro, por exemplo, dentro de um método. Então, o meu Argument Capture, ele recebe ali uma generics, que seria basicamente o tipo que eu quero capturar. No meu caso, como eu quero capturar desse método do userRepository.save, eu preciso passar a minha ent. Então, seria essa classe aqui de user. Então, eu volto lá, aqui no meu Argument Capture eu boto o user, e o nome dele eu posso colocar user Argument Capture, por exemplo. Depois de definir o atributo, eu preciso colocar a annotation @capture, e aqui abaixo, eu agora vou precisar fazer um pouco diferente esse método aqui. Ao invés de eu utilizar o .save com o n aqui, eu vou utilizar o user argument capture, e eu vou capturar o que ele está passando para dentro desse método. Então, dessa forma, esse objeto ele vai deter exatamente o que eu passei para frente. Dessa forma, agora na minha seção de assert aqui do meu teste unitário, seguindo aquele padrão AAA, eu preciso fazer essa verificação que o que ele passou para frente é exatamente o que tinha que passar. Então eu posso utilizar aqui, por exemplo, um assert equals, e eu faço a verificação. O assert equals, o primeiro parâmetro dele é o que você espera que seja o valor, e o segundo parâmetro é o que de fato está retornando. Então o que eu espero aqui no primeiro parâmetro do assert equals, para eu fazer a verificação aqui do argument capture, eu preciso indicar o input ponto, por exemplo, username. Eu quero verificar que o username está exatamente o quê? Aqui embaixo eu posso colocar tipo user captured, e eu indico o meu user argument capture ponto get value. Ele vai me trazer aqui dentro desse objeto o usuário que foi capturado ali em cima. Então na minha verificação aqui de iguais, eu verifico que o usuário capturado tem o mesmo username do meu input. Só que eu tenho certeza que o que eu passei na entrada do meu teste unitário está sendo testado ali dentro. Isso aqui é muito importante. Aí beleza, depois que eu testei aqui o username, eu posso copiar e utilizar para os outros campos também. Por exemplo, o e-mail e também aqui para o password. Então, get email e get password. Dessa forma, quando eu rodar o meu teste, aquele cenário de sucesso, vamos até rodar tudo, né? Que fica mais fácil. Vou rodar aqui com coverage. Quando eu rodar esse teste, em tese, o caminho feliz ele continua passando, mas se eu voltar lá e alterar aquela regra de negócio, por exemplo, deixando um e-mail aqui, uma string vazia, o meu teste agora ele já começa a quebrar. Isso é um forte indicativo que o meu teste está bem escrito e que a gente está validando ali todos os passos dentro da nossa classe. Então é aquele conceito, é importante testar o caminho feliz
e, muito mais importante, verificar tudo que a gente está passando dentro desses métodos, dentro das dependências que a gente chama. Utilizar o N, ele vai dar uma falsa sensação ali de que a gente está seguro, mas, mano, qualquer código que for alterado ali, a gente pode sofrer. Então é muito importante a gente utilizar essas estratégias, né, dentro do nosso teste unitário para ele ficar bem completo. Então, beleza. Esse método aqui principal, eu acho que já está bem testado aqui para o cenário de sucesso e o cenário de falha. A gente poderia variar em cenários aqui, eu até recomendo que você pense em outras situações que podem acontecer e que o nosso código, como ele tem que se comportar. Nesse nosso caso aqui, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai partir para os outros métodos aqui para a gente passar por outras situações. Então, essa classezinha aqui do nested de createUser, a gente pode dar ela como concluída. O que a gente tem que fazer agora são os outros métodos. Então a gente pode criar aqui nested e eu crio agora sobre um próximo método que a gente vai escolher, que poderia ser o getUserById. Então, getUserById, e aqui dentro eu já utilizo aqui o outInsert e eu crio um novo teste. Então agora vai ser mais um trabalho braçal, porque eu acho que a gente já pegou como que funciona, né? Então vamos colocar aqui should getUserById with success. Eu posso colocar aqui o display name também. Should getUserById with success. E aqui eu vou fazer o padrão AAA. Então é arrange, action, assert. Então, organizar, verificar ali uma ação em cima do meu método e depois a gente faz as verificações finais. Então no arrange desse cara aqui, eu preciso indicar aqui que ele vai retornar, por exemplo, no método getById. Então eu posso copiar esse camarada daqui de cima e eu vou lá embaixo e eu coloco aqui no arrange que a gente vai retornar esse usuário quando eu fizer aqui um find by ID, por exemplo. Nesse nosso caso, ele já vai estar pipocando aqui um outro problema, porque a gente está usando um argument capture de um tipo, do generics ali user, para o tipo UID. Isso não é problema, a gente pode ir lá em cima e criar um outro argument capture, indicando aqui para o tipo UID. Então ficaria UID, argument capture, e lá embaixo a gente consegue fazer o UID argument capture.capture, que ele vai capturar ali tudo certinho. Então, o find by ID ele retorna um optional, então aqui no nosso return ele precisa ser optional.off do meu user. Aqui no act eu vou ter que chamar o user service.getUserById, passando o meu user ID, que poderia ser um UID random toString. Posso até colocar aqui em cima para fazer verificação depois, né? Vou botar aqui, ó, user ID. Ou melhor, eu vou remover esse cara aqui, eu vou utilizar o próprio user daqui de cima, .getUserID, toString, né? E aqui a gente vai ter um output, que depois eu vou fazer um assert em cima. Então o meu output desse cara aqui, ele vai ser um optional. Então nesse caso, eu vou ter que fazer um assert true pro output.isPresent. Então eu verifico ali que o usuário está presente, conforme eu retornei aqui no meu método. E depois eu posso fazer a mesma verificação do argument capture. Então eu posso copiar esse método aqui, e eu posso colocar aqui embaixo um assert equals, indicando que o esperado, que seria aqui o user.getUserID, ele é exatamente igual ao meu argument capture.getValue. Dessa forma, eu estou tendo a certeza que o usuário que foi passado aqui nesse método é o mesmo que está sendo passado no meu find by ID. A gente reduz aquela chance de erro de alguém mudar o código e ninguém perceber. Então, nesse caso aqui, nesse cenário de sucesso, eu acho que ele tá redondinho. Vamos rodar aqui no modo coverage pra gente ver como é que ficou. Então, ele já passou aqui, tudo sucesso. A gente consegue ver lá no coverage que ele executou esse método aqui. Aí que fica aquela questão, beleza, o método executou com sucesso, mas ele retorna aqui um optional. E eu tô testando somente o cenário do optional preenchido. Agora eu preciso testar o cenário do optional vazio. Eu posso evidenciar isso aqui em cima. Então, por exemplo, should getUserById with success when optional is present. Então, bota aqui, ó, when optional is present. Então, eu posso copiar esse cara aqui e eu coloco mais um caso de teste aqui embaixo quando o optional estiver vazio. Então, when optional is empty. Então, bota aqui empty. E aqui eu coloco optional.empty. E eu posso remover esse cara daqui de cima. Aí eu posso até simplificar, né? var userID, eu gero um novo UID aqui para ele poder utilizar aqui embaixo. Então vai ser userID, toString,
e aqui embaixo eu posso comparar exatamente esse user ID. Então aqui ele vai estar retornando um empty, e aqui embaixo o meu assert true deveria ser pro isEmpty. Dessa forma, eu valido que o que ele está retornando é exatamente aquilo que está retornando. Então só vou retornar aqui um ponto para poder organizar melhor. E agora a gente pode fazer um teste em cima de todo esse método getUserById. Então ele viu aqui, passou por tudo, a gente validou que ele validou tudo certinho, todos os testes estão cobertos. Nesse caso eu poderia também testar o cenário de exceção. A gente pode botar aqui aquele doThrow. Eu dou até uma recomendação aqui para você praticar realmente nesse projeto, criar mais cenários de testes ali, jogando exceção, retornando nulo, o que o nosso código tem que funcionar, como ele tem que se comportar. Isso aqui você vai ganhando bastante senioridade para quando tu tiver num projeto grande ali, a galera elogiar bastante os seus testes unitários. Então, bora lá, vamos para o nosso próximo método, o getUserById fechou. Vamos agora para o nosso método de listUsers. Agora a gente vê que os testes eles já começam a ficar repetidos e eles ficam bem organizados com esse nested. A gente consegue ver, cara, funcionalidade de criar usuário, tá tudo aqui dentro. De recuperar o usuário por ID, tá tudo aqui dentro. E as outras que a gente for criando, a gente também consegue organizando dessa forma. Então eu boto aqui, ó, listUsers, e aqui dentro vai ficar todos os meus testes dessa funcionalidade. Então, ó, alt insert, test method, e a gente vai para esse nosso novo caso. Nesse caso aqui, a listagem de usuários, a gente vai precisar testar que ele está fazendo um find all. Esse teste aqui, na real, ele é o mais simples que a gente já pegou aqui. Então, vamos criar um teste aqui. Should return all users with success. And display name should return all users with success. Beleza, então, lembrando aquele padrão, arrange, act, assert. Primeiro a gente precisa organizar o nosso teste. O que ele chama? Ele está chamando o método findAll. Então a gente precisa mocar esse retorno. A gente pode pegar aqui dos testes anteriores, por exemplo, esse findById, e depois a gente cola lá, ajustando o que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui ele está retornando um usuário, e ele está retornando um optional of users. Eu poderia retornar um list of de users, porque o findAll ele retorna uma lista de usuários. Então, nesse caso aqui, quando eu fizer o findAll, que ele não passa parâmetro, ele vai retornar toda essa listagem aqui de usuários. Nesse caso, beleza, o nosso teste aqui já está totalmente preparado, a gente só precisa chamar nossa service. Então, user service list users, e a gente vai ter aqui um output. Agora eu preciso verificar dentro da minha camada aqui de assert, que, por exemplo, o assert not null, que ele não está vazio, por exemplo, o meu output, e eu faço um assert equals 1, o tamanho aqui, por exemplo, output.size, que eu sei que exatamente minha lista aqui em cima só tem um item. Caso eu queira melhorar, eu poderia até botar aqui, por exemplo, list size, e eu coloco a minha lista aqui em cima, né? Na real seria só list, melhor user list, que eu dou no do return aqui, e aqui embaixo no expected eu faço um size também, que aí já fica igualzinho. Se eu mudar lá em cima, aqui embaixo já não vai ser impactado. Então dessa forma, o cenário aqui, o caminho feliz, a gente pode testar, mas eu imagino que já esteja redondo. Bora ver como é que tá isso aqui. Beleza, ele validou e ele tá trazendo aqui todos os caras certinhos. Teste unitário é uma parada bem complexa, porque hoje você, por exemplo, tá olhando esse código e você acha que você cobriu todos os cenários, mas passa alguns minutos ou você pega esse código no dia seguinte, você vai começar a visualizar alguns testes que você deixou passar e você não viu no dia anterior. Isso é totalmente normal. Por exemplo, eu posso estar passando aqui para um teste que para mim não faz sentido e para você pode ser óbvio que um teste precisava ser feito. Então fica tranquilo, que a gente precisa se cobrar é que a gente está tentando aqui ao máximo e caso a gente não ache, cara, uma outra pessoa vai achar ou a gente mesmo vai achar no dia seguinte. Então não precisa colocar toda essa pressão em cima de você. A gente tenta ao máximo e isso tudo vai dar certo. Beleza, vamos para um próximo teste. O update aqui ele é um pouco mais complexo, que tem alguns if-else. Vamos aqui para o deleteById, onde ele tem duas interações, né? Ele tem aqui com o user repository, o existById e o deleteById. Vamos fazer esse teste aqui, criando uma nova subclasse dentro desse nosso user service test. Então, eu vou colocar aqui como nome deleteById e annotation nested, sempre do JUnit Jupyter API aqui. Beleza. Agora eu vou criar aqui mais uns testes. Então, test method,
e a gente vai utilizar um teste de sucesso. Para eu poder testar o caminho de sucesso desse teste aqui, eu preciso mocar duas chamadas externas. Primeiro a verificação se esse ID existe, se existe um usuário dentro desse ID, e depois a verificação aqui de delete by ID. Então, bora ver como é que a gente consegue fazer isso. Dentro desse teste, eu vou colocar aqui o nome should delete user with success, por exemplo. Eu coloco aqui um display name, né, para ficar bonitinho. Então, should delete user with success. E a gente vai precisar fazer aqueles 3 passos. Então, eu posso pegar aqui um método mais acima que a gente já tem utilizado, por exemplo, esse getById, e eu copio só para poder economizar aqui um pouco. Então, beleza. Na camada de arrange, a gente vai precisar mocar aquelas duas chamadas. Primeiro, a gente vai ter a chamada aqui de existById, onde ele recebe o ID como parâmetro e ele retorna aqui um booleano. Então, a gente precisa fazer aqui um doReturn. Por exemplo, nesse caso, tem que deletar com sucesso, então o usuário existe. Well, user repository, e eu coloco aqui existById. Aí aqui, nesse caso, eu posso utilizar aquele nosso argument capture. Então, eu vou utilizar aqui uid argumentCapture.capture. Aí ele vai capturar esse identificador. Esse cara aqui de cima eu acho que pode remover, acho que a gente não vai utilizar. E aqui embaixo, agora a gente precisa mocar outra chamada, que é o deleteById. O deleteById, ele retorna um void aqui, então a gente não precisa mocar um retorno, a gente precisa só capturar esse identificador. Então, como que a gente faz isso? Então, do return, ele não precisa na real, então é do nothing. Quando é um método void, a gente tem essa possibilidade aqui de indicar para ele não fazer nada. E quando ele chama, por exemplo, userRepository.deleteById, eu preciso utilizar esse mesmo argument capture com o método capture aqui. E isso aqui a gente vai ver que muda um pouco a lógica ali na parte do assert. Mas vamos lá. Aqui na parte de act, a gente vai chamar o deleteById passando um identificador aleatório. A gente pode gerar aqui em cima um user ID, então var user ID é igual a uid random, que eu vou já até colocar aqui como, não deixar assim mesmo. Aqui eu boto toString, e aqui eu não vou ter output porque esse método é void. Então, como que eu vou fazer esses asserts? Aí que tem a importância da gente fazer os asserts pelo argument capture. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar esse assert equals aqui, indicando que o user ID que a gente passou, né, como parâmetro, ele está sendo passado dentro desse capture. Mas, como eu utilizei aqui o capture 2 vezes, ele retorna uma lista para a gente também, caso a gente queira. Então, por exemplo, esse argument capture eu posso utilizar aqui em cima como id list, por exemplo, onde eu vou, ao invés de fazer getValue, get allValues, onde ele vai me retornar na ordem conforme eu chamei esse capture. Então, eu tenho que ter a certeza, por exemplo, que o id list no índice 1, por exemplo, então eu posso fazer aqui um get0, ele vai ser exatamente esse cara. Então, quando eu chamei o existById, eu passei exatamente esse meu identificador. Quando eu fizer aqui um id list get1, ele vai me indicar agora que eu capturei certinho dentro desse deleteById, que ele vem na ordem. Então é bem importante a gente verificar que em todas as chamadas ele está passando o parâmetro corretamente. Então, se eu rodar esse cara aqui, a gente vai ver se está tudo certinho, né? Mas em tese ele já vai fazer toda essa verificação que ele está passando o ID corretamente. Beleza, o nosso teste passou. Isso é um indicativo que na nossa classe a gente conseguiu passar por todo esse cenário aqui. Um outro método ali do Mockito que a gente ainda não utilizou é o verify, e eu acho que é bem importante a gente também aprender aqui para utilizar dentro do nosso projeto. A gente pode utilizar, além do assert equals, a gente verifica que esse método aqui, o deleteById e o exist, eles estão sendo chamados. Então, por exemplo, eu poderia utilizar aqui, verify, e eu coloco aqui, user repository. Eu coloco como segundo parâmetro a quantidade de vezes que eu quero que ele seja chamado. Então, eu coloco aqui dentro desse times, eu coloco uma vez, e depois eu indico qual é o método que teve que ser chamado. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o existById. Nesse caso, ou eu posso utilizar esse get0 aqui do argument capture, ou eu poderia utilizar o n. Como a gente já está utilizando o argument capture, eu utilizo aqui esse id list get0. Na linha de baixo, eu vou apertar aqui Ctrl D para duplicar. Eu já vou fazer para o próximo método, que era o deleteById. Então, deleteById, eu vou indicar agora no índice 1. Eu estou verificando que esse método está sendo chamado uma vez.
e esse método aqui de baixo também. Se eu rodar o meu teste, isso aqui também já, em tese, deveria funcionar redondinho. Bora ver. Beleza, ele já indicou aqui que funcionou tudo redondinho, tá tudo numa boa. Agora, vamos fazer um outro teste, mudando aqui um pouco o cenário desse delete by ID. A gente testou aqui o cenário onde o usuário existe, agora a gente precisa testar o cenário onde o usuário não existe. Então, quando não existir, a gente não pode chamar esse método de deleção. Como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, vamos só evidenciar aqui em cima o cenário, né? When user exists. Então, when user exists. E agora a gente copia esse cara e a gente vai criar um novo método aqui embaixo. Então, should not delete user when user not exists. Should not delete user when user not exists. Então, no exist by ID eu vou retornar aqui um false. E aqui embaixo, aí até uma dica, como ele não vai chegar nesse método aqui do delete by ID, a gente não precisa mocar mais esse cara. A gente pode remover esse cara aqui da nossa camada de arrange. Então, a gente, na hora de preparar, a gente só precisa indicar até onde o nosso código vai. Então, o nosso código ele passa por aqui, ele bate no if, mas ele não entra aqui embaixo. Então, tudo que tivesse dentro desse if, eu não preciso me preocupar, não precisa mocar, a gente pode economizar aqui. Então, nesse delete by ID fica a mesma coisa, e aqui embaixo, o que vai mudar? Agora eu só estou utilizando o capture uma vez, então eu posso mudar aqui, ao invés de fazer isso aqui, o getValues, eu posso chamar diretamente dentro desse cara, através do getValue, e eu removo esse cara aqui de cima e esse aqui de baixo. Então eu estou tendo a certeza ali que o que eu estou passando está sendo chamado ali do exist by ID, e aqui embaixo eu consigo fazer uma verificação que o método que exist by ID está sendo chamado uma vez. Eu posso passar aqui o argument capture, vou quebrar a linha aqui para ficar melhor para a gente, então getValue. E o método de baixo de deleção, eu tenho que ter um teste verificando que ele não está sendo chamado. Então, nesse caso aqui, o nosso verify, ele vai precisar indicar que ele não está sendo chamado nenhuma vez quando ele passa qualquer tipo de parâmetro. Então, um cenário negativo, onde você quer ver que o método não está sendo chamado, você pode utilizar o N sem problema nenhum. O cenário que a gente precisa utilizar esse argument capture é o cenário de sucesso. O de negação, digamos assim, onde você não quer que ele seja chamado, você deixa aqui genérico para ter a certeza que, cara, realmente esse método não está sendo chamado. Então, nesse caso aqui, a gente pode rodar esse teste para verificar se ele está fazendo tudo certinho. Então, eu vou rodar até aqui com coverage para a gente ver que ele não vai entrar dentro do if e a gente vai testar tudo numa boa. Então, ele finalizou, o teste passou, e dentro da service, ó, ele já me indica que essa linha aqui não foi executada e o meu teste também indicou que passou. Então eu fiz todas as verificações ali, tudo certinho. Então beleza, vamos agora rodar o teste desse projeto como um todo para já ver como é que tá a nossa cobertura durante essa classe ali de User Service. Então beleza, ele rodou até muito rápido aqui. Se a gente olhar na cobertura, ó, 64% já tá coberto. E a gente vê aqui, ó, o que tiver verde é o que a gente já passou. Então a gente já passou por bastante coisa, mas tem um método mais complicado, digamos assim, que é o Update User by ID. Então antes da gente partir para o teste unitário dessa classe, eu venho te lembrar aqui para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, para a gente continuar trazendo conteúdos como esse aqui. Se você estiver gostando desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo para a gente trazer mais conteúdos como esse. Então, seguindo aqui, como que a gente vai fazer o teste desse método? Primeiramente, a gente vai ter que criar essa classe nested aqui dentro da nossa User Service Test. Então, class, e eu copio o nome desse método, por exemplo, e eu já abro aqui essa minha subclasse e eu coloco a notation nested. Quando eu pego um teste grande para testar, o que eu costumo fazer é primeiro fazer o caminho feliz, que é onde a gente vai precisar tratar todos os mocks, todas as situações, e depois a gente vai fazendo ali os caminhos negativos, digamos assim. Então, nesse caso, vamos fazer o caminho feliz de atualização, que é onde o cliente ele passa um usuário, por exemplo, que existe, e a gente faz aqui uma atualização de ambos os campos, tanto de username quanto de password, e a gente verifica no final que ele salvou ali no banco de dados. Então esse teste aqui, ele está muito grande e a gente consegue quebrar ele em pequenas partes. Então bora lá. Então primeiro a gente vai precisar mocar aqui o Find by ID, seguindo aquele padrão do AAA, né? Então podemos pegar aqui de cima, por exemplo, desse teste, só para reaproveitar já algum código que a gente já escreveu e não ficar precisando escrever tudo do zero toda hora. Então beleza. Ó, should update, por exemplo, user by ID,
when optional is present, when user exists, né? Melhor dizer. And username and password is filled. Então aqui ele está indicando que ele vai atualizar o usuário quando ele existir e o usuário e a senha tiver preenchido. Caso eu tenha errado aqui no inglês, coloque aí no comentário para a gente ir acertando esse projetinho. Então vamos ajustar o nome daqui de baixo. Então seria should update user by ID when user exists and username and password is filled. Então aqui eu já estou descrevendo todo o meu cenário. Então no meu arrange eu já tenho aqui o find by ID com o argument capture, ele está retornando já o usuário, então ele já vai ser verdade essa primeira condição. Então se for verdade isso aqui, ele vai entrar dentro desse if, vai fazer algumas condições que ele não chama uma dependência externa, então eu não preciso mocar esses ifs aqui. E por fim ele vai chamar o nosso user repository.save. Então eu preciso indicar aqui mais um mock, porque o save, apesar de que ele não está retornando aqui, ele não está capturando esse retorno. Então eu poderia muito bem vir aqui e utilizar um do return, passando o próprio user aqui, né? Porque não tem tantos problemas, porque ele não vai estar utilizando ali o retorno, quando o user repository chamar o método save. E aqui eu posso utilizar aquele user argument capture e eu dou um capture aqui para poder pegar o que ele passou para o repository. Então, a parte de arrange eu acredito que esteja ok. Agora a gente precisa atuar na parte de act, que seria aqui update user by ID, onde ele vai precisar passar o user.getUserID, eu acho que já até está aqui, né? A gente pode reaproveitar. E agora a gente precisa passar aquele nosso outro objeto. Se a gente olhar, ele precisa aqui do update user DTO. Então, eu posso criar aqui em cima um update user DTO e eu crio esse cara chamando aqui o seu construtor do record. Então, vamos atualizar. Em tese ele estava aqui com o valor de username e-mail @ e-mail. Vamos colocar tipo new username e aqui vai ser na real senha, né? New password. Então new username e new password. Então eu tenho aqui o meu update user DTO. Beleza, eu passo esse cara aqui dentro do meu act e eu vou pegar esse output. Na real eu não preciso porque ele não retorna nada. O método aqui é void. Então agora a gente na camada de assert a gente precisa fazer todas as verificações. Então a primeira verificação que eu tenho que fazer é que ele passou o identificador certo para o meu repository. Então eu posso utilizar o assert equals user get ID, é exatamente isso aqui. A gente está verificando que o que eu passei aqui como parâmetro é exatamente o que ele passou no find by ID. Depois eu preciso verificar que ele passou o usuário corretamente para o meu repository e que ele atualizou o campo. Então é importante aqui, por exemplo, a gente fazer um assert equals, podendo remover esse cara aqui e chamar numa camada anterior. Então user capture, por exemplo, eu posso colocar aqui o meu user argument capture, eu pego o seu valor e aqui dentro eu vou indicar, por exemplo, que o username ele tá exatamente o meu update user DTO ponto username e a mesma coisa para password. Dessa forma eu tô tendo a certeza aqui que o que eu passei eu tô mudando o valor, né, para new username e new password e é exatamente isso que ele tá passando ali pro meu repository. Isso aqui é bem importante a gente fazer a verificação, porque é a regra de negócio principal desse método. Então, dessa forma, eu já estou validando que ele está fazendo, né, todas essas conversões certinhas. E para a gente melhorar ainda mais esse teste, a gente poderia colocar aqui um verify, indicando que o método foi chamado. Então, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, que o user repository, ele foi chamado uma vez no método find by ID, com o meu argument capture, né? Eu posso utilizar esse cara aqui. Posso até quebrar aqui para facilitar a leitura. E depois eu faço também o meu user repository. Ele foi chamado também uma vez na hora de fazer o método save, passando ali a minha entidade. Então, como eu já estou fazendo um capture aqui, eu já estou fazendo a validação, nesse caso eu posso passar essa minha classe aqui de cima, o meu user, que é isso que está retornando o meu banco de dados. Vamos ver se esse cara aqui vai dar certo, porque às vezes costuma dar um problema devido ao hashcode ali, né? Mas vamos ver um problema aqui de cada vez. Vamos rodar esse teste unitário, ele tá bem grande, acho que daria até para quebrar mais, mas vamos um passo de cada vez aqui. Beleza, ele passou. Isso quer dizer que a gente aqui na nossa classe, ela tá passando por todo o processo, tá verificando aqui que foi no banco, retornou,
fez a alteração aqui dos campos, a gente fez a modificação e a gente está verificando isso tudo. O interessante é, por exemplo, se eu comentar um trecho, esses 2 trechos aqui dentro da minha service, se eu rodar o meu teste novamente, o meu teste deveria quebrar. Isso é um indicativo que o nosso assert está correto. Quando você comenta algum trecho do seu código principal, roda o seu unitário e o teste continua passando, é uma preocupação ali que realmente o teste está dando uma falsa sensação de segurança e ele pode não estar testando muito bem o seu projeto. Então, sempre se atente aí na empresa que tu trabalha, no código que você escreve e até faz a revisão ali através do code review, se a galera realmente está utilizando aqui todas as boas práticas dos testes unitários. Então, nesse nosso caso, a gente validou o cenário de sucesso, agora a gente poderia ir variando para o cenário, por exemplo, onde o usuário não existe, ele não deveria atualizar e por aí vai. Então, por exemplo, aqui, should not update user when user not exists. Should not update user when user not exists. Então, nesse caso aqui, eu posso simplificar bastante esse código. Então, aqui eu posso retornar um optional empty. E eu não preciso mais evidenciar esse save aqui, porque ele não vai chegar naquele trecho de código. Logicamente, eu não preciso mais desse user aqui de cima. Então, eu posso, acho que, remover. Só vou precisar de um user ID, que eu posso simplificar. User ID, e eu gero aqui. E eu passo ele aqui embaixo, né? E através disso, eu consigo fazer a verificação aqui embaixo. Então, o user ID foi o mesmo passado ali no find by ID. E aqui embaixo, eu não preciso mais fazer essa verificação, porque ele não vai ser chamado. O que eu preciso ter a certeza aqui é que o find by ID foi chamado. E aqui, como é um cenário negativo, o save ele não pode ser chamado, porque o usuário não existe. Então, eu tenho que ter um teste aqui verificando que ele não foi chamado. Algumas pessoas gostam de dividir o verify aqui para cada teste dentro aqui do teu projeto. É uma boa prática que você consegue deixar o seu teste ali um pouquinho mais reduzido, né, com um escopo bem mais fiel, mas é um pouco difícil de manter, sendo bem sincero aqui, numa aplicação muito grande. Então fica a teu critério se você quer quebrar em diversos pequenos cenários, ou talvez num cenário um pouco mais gordinho, mas ele faz ali um fluxo todo e ele faz todas as verificações juntas. Então, nesse caso aqui, a gente já fez o verify certinho. Vamos agora rodar para ver se esse cara tá funcionando. Vou botar aqui no modo coverage e a gente vê se ele vai passar por isso tudo. Então, ele passou. Se a gente der uma olhada lá no nosso código, a gente vê que ele não executou esse trecho aqui, tá até em vermelho, e o nosso teste verificou tudo certinho. Então, para fechar esse vídeo de hoje, vamos rodar todos os testes aqui da nossa classe. Eu acho que a gente fez bastante coisa aqui, bastante coisa interessante, que é muito importante a gente aprender. É pedida pra caramba testes unitários ali nas vagas no LinkedIn, por exemplo, e você dominando isso aqui, fazendo bastante testes unitários ali no seu projeto, para realmente testar, você vai ficar muito preparado para poder conquistar ali a sua primeira vaga e já chegar tirando onda, digamos assim, dentro da empresa. Então, a gente fechou aqui, fizemos todos os testes. Se a gente olhar aqui o nosso coverage, a gente está em 100%, então a gente já concluiu o objetivo do vídeo de hoje. Então esse vídeo fica por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai continuar aqui o nosso agregador de investimentos, fazendo ali outras partes, né, como por exemplo o mapeamento ali das outras entidades. Então se você tá gostando desse estilo, dessa série de vídeos aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e segue a gente lá nas redes sociais, né, no Instagram principalmente. E se você tá vendo esse vídeo aqui no lançamento, semana que vem sai o próximo conteúdo, mas se você já tá vendo depois, aperta em algum lugar aqui na tela que já vai ter o link do próximo vídeo. Mas desse vídeo é isso, a gente fechou. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.